E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Fonseca aqui mais uma vez com vocês, falando aqui do meu humilde canto, da minha humilde residência, diretamente para vocês aí no celular de vocês, no YouTube, no Instagram, na internet, nessa World Wide Web. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre economia mais uma vez e agora sobre vacina. É importante a gente falar sobre vacina, tá todo mundo falando, não deveria ser diferente. Já deveríamos estar falando sobre ela há muito tempo atrás. Talvez seja esse um dos grandes problemas que a gente está enfrentando agora. Eu queria começar falando então um pouco sobre a incompetência. Não tem como não falar sobre a incompetência desse governo federal e fazer absolutamente qualquer coisa. Essa que é a verdade, né? A vacina que era para ser uma obsessão do governo, é uma obsessão de quase todo o governo do mundo, independente de ideologia, da extrema direita com Trump, Boris Johnson, Erdogan, a Putin na Rússia, China, a esquerda na Espanha, Portugal, independente da ideologia política, todos estão a favor e loucos pela vacina. O Trump, ele criou um projeto lá chamado Warp Speed, que era para acelerar o processo de produção de vacina, injetou dinheiro na produção de vacina, tanto é que a Moderna, por exemplo, recebeu milhões e milhões de reais, essa empresa farmacêutica americana, para receber, para poder produzir vacina. A própria Pfizer, apesar de a maior parte do seu investimento ter sido privado, recebeu milhões de dólares, tanto do governo americano quanto do governo alemão, em parcerias. Então, assim, todos os países já estão obcecados pela vacina desde o começo da pandemia, porque sabiam que só era possível voltar a uma vida minimamente normal a partir da vacinação em massa. Não há outra esperança, outra perspectiva. Mesmo que se encontrasse um remédio eficaz de verdade, aí eu não vou falar sobre cloroquina, ivermectina, etc., porque, sinceramente, não vamos perder esse tempo aqui, mas mesmo que se encontrasse um remédio realmente eficaz, que fosse aí 90% eficaz para tratamento, ainda estariam morrendo centenas de pessoas ao redor do mundo. Não que não fossem milhares como estão morrendo hoje, mas estariam morrendo centenas de pessoas porque a pandemia é mundial, se espalha dessa velocidade, dessa forma tão agressiva. Mesmo que você consiga salvar 90% das vidas, estarão morrendo centenas de pessoas ao redor do mundo. Isso é ruim, isso é horrível. Não dá para se voltar a uma vida minimamente normal enquanto estiverem morrendo um número de pessoas assim. Então, a vacina era a saída. Desde o começo sabia-se que a vacina seria a saída, porque é uma forma de prevenir, é uma forma de proteger as pessoas de ficarem doentes. Essa é a ideia da vacina. Antes que a pessoa fique doente, antes que ela corra risco de vida, antes que ela precise ser tratada, ela fique imunizada. Então essa seria a saída. Então todos os líderes do mundo, todos os líderes mundiais, sem exceção, e aí que na verdade entra no Brasil, que é a exceção, todos os líderes mundiais estão a favor da vacina. E aí que fica difícil de entender a posição brasileira, a posição do governo, se é que pode ser chamado de governo Bolsonaro. Porque qual é a loucura de ser contra, né, a vacina? Mesmo como eu falei, Trump, que era em todas as teorias de conspiração, ele está, QAnon, todo tipo de teoria de conspiração, que a Terra é plana, os trumpistas estão. Agora, mesmo ele foi a favor, eles queriam que fosse chamada de a vacina de Trump. Então, eles queriam que tivesse o nome do Trump na vacina da Pfizer, que começou a ser aplicada. Porque eles tinham a noção que é o que vai solucionar o problema. Agora, qual que é o interesse do governo brasileiro de ser contra? Isso que começa a ficar de intrigar a gente. Se a gente ficar entrando nisso, na verdade, a gente vai perder uma porção de tempo. E a sensação que eu tenho, na verdade, é só que, infelizmente, o governo e o presidente estão se lixando. Parece que eles, na verdade, não se lixam para absolutamente nada. Se morreu gente, o que eu posso fazer? Sou coveiro? Se tá tudo mal, o que eu vou fazer? Se tá tudo bem, que bom. Parece que ele não se importa com nada, com absolutamente nada. Ele tá ali por um motivo qualquer, para não ser preso, talvez. Mas que ele diz lá, né? O pessoal pergunta para ele: mas e o seu governo vai sofrer impeachment? Ele fala: se Deus quiser, eu vou continuar. Não tipo assim, eu quero continuar, eu vou continuar, vou governar esse país porque eu tenho vontade.
Não, se Deus quiser, eu continuo aí, entendeu? Parece que não se importa com nada. Isso é um problema, porque as pessoas estão morrendo e a gente precisa da vacina. Agora, o que deveria ter sido feito lá antes? Como eu falei, era ir atrás da vacina de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer custo. Investir em todas as vacinas possíveis, não só se concentrar em uma, a vacina de Oxford, ou na vacina da Coronavac, que vem do laboratório chinês. Independente de qual, a gente era para ter colocado em várias. Vacina da Pfizer, que foi oferecida em agosto. Vacina da Moderna, estão colocando lá, vamos colocar um ovinho naquela cesta ali. Temos interesse em praticamente toda a vacina do mundo, éramos para ter interesse. Porque principalmente um país de desenvolvimento como um país que precisa se recuperar economicamente, aí a gente entra a questão econômica, a única saída, como eu disse mais uma vez, é a vacina. A gente vai perder mais um ano na economia brasileira. Talvez a gente cresça um pouco, porque o ano passado foi aterrorizador, foi aterrorizante, foi péssimo, caímos com certeza aí 5 a 6% de PIB. Então, como a gente caiu tanto o PIB, provavelmente a gente vai subir alguma coisa em relação ao ano passado. Talvez aí 2%, 5% em relação ao ano passado, não sei. Mas vai ser um ano terrível da mesma forma. Porque vai continuar essa questão de ter que ir lockdown, sair de lockdown, entrar em lockdown, pessoas morrendo, isso não tem como uma economia continuar funcionando bem com milhares de pessoas morrendo diariamente. Não dá para fazer essa dicotomia entre saúde e economia. A economia vai mal porque as pessoas estão morrendo e é possível salvar as pessoas investindo na economia. Investindo nas vacinas, que é o que a gente está falando aqui agora. É importantíssimo a gente deveria ter investido em todas as vacinas possíveis. É preciso e aí é um erro também do mundo todo, que a gente entra a questão do capitalismo, infelizmente, que era uma coisa praticamente sem precedente em 100 anos. Era para se ter feito um esforço internacional, não só da OMS, em conseguir as vacinas lá naquele consórcio, mas em quebrar as patentes das vacinas do mundo todo, investir um investimento internacional em várias vacinas, investimento público internacional em várias vacinas, e essas vacinas serem distribuídas, criarem fábricas em passo de guerra e construindo fábrica de vacina ao redor do mundo, produzindo insumo, e de todas as vacinas possíveis, e todas elas com código aberto, todas elas de domínio público, porque é saúde mundial, entendeu? É a saúde das pessoas do mundo inteiro que estão em jogo. E todas elas, através desse consórcio mundial, serem distribuídas. Quanto mais vacina, melhor. Quanto mais tipos de vacina, melhor. E por aí vai. Não foi feito isso por interesse, principalmente dos países mais desenvolvidos. Em outubro do ano passado, a Índia entrou com um pedido para quebrar a patente dessas vacinas que estão sendo colocadas. Vários países foram contra, como Estados Unidos, União Europeia, Austrália, que tem uma indústria bioquímica, uma indústria farmacêutica muito forte, que tem um lobby sobre esses governos. Mas a China, por exemplo, foi a favor de analisar isso. A China comunista, né, aí a gente coloca várias aspas, mas é o que se chama a China de comunista, independente de como é o governo lá hoje, isso é outra questão. Mas ela foi a favor de o quê? Da saúde mundial. E ela tem sim interesse, ela tem várias vacinas sendo desenvolvidas lá, inclusive a Coronavac. Mas ela falou, não, a gente entende que é melhor para o mundo todo que isso não tem, que a gente analise como que realmente vão ser feitas as questões de patentes, etc. E quem foi contra? O único país desenvolvido, o único país em desenvolvimento, o único país do BRICS que foi contra foi o Brasil. Perdendo um histórico que a gente tem na defesa da luta contra as farmacêuticas, desde a luta a favor dos genéricos, lá em 1999, que a gente ameaçou quebrar patente de remédios contra HIV e na luta pelos medicamentos genéricos, se manteve ao longo dessas últimas décadas. Hoje a gente quebrou esse compromisso com a saúde nacional e a saúde mundial, defendendo interesses de empresas estrangeiras. Isso é péssimo. Então a gente tem que rever essa posição. Na última rodada de discussões sobre isso, o Brasil se absteve para não arrumar mais problemas com a Índia e com a China, se absteve da discussão. Mas é preciso que a gente volte a ter um lugar proeminente na discussão internacional. Infelizmente a gente não pode esperar isso do governo atual. E infelizmente a gente tem que só pressionar mesmo o governo, continuar pressionando para a gente conseguir algum tipo de melhora. Mas continuando sobre a vacina,
É preciso investir nelas, em todas elas possíveis, desde já antes, mas a continuar tentando pressionar esse investimento e a qualquer custo possível. É claro que a gente não quer superfaturamento. Infelizmente a gente está pagando hoje mais o dobro do que a Europa pagou pela vacina de Oxford. Porque a Europa investiu mais na vacina de Oxford e acabou que agora estão com desconto, vamos dizer assim. Agora, quando a gente começar a produzir nacionalmente a vacina de Oxford, vai ser um pouco mais barato. É claro que é preciso analisar os preços, tudo com muita transparência, muito debate público. Mas o preço no final vai valer a pena. Vai valer a pena porque são vidas que nós estamos falando. Isso é o mais importante de tudo, vamos salvar vidas. E após isso nós vamos voltar a recuperar uma economia. A economia só vai pensar em voltar a se recuperar, e talvez também, porque mesmo antes da pandemia já não estava se recuperando, mas isso é outra discussão mais uma vez, quando houver vacinação em massa. O próprio Paulo Guedes já defende isso, porque sabe que ele é maluco, mas não é tanto, que essa é a única saída. Então, nós temos que acabar com esse negacionismo, investir de qualquer forma, nós temos uma reserva de 300 bilhões de dólares, compra tudo em vacina. Não vou defender que compre tudo em vacina, mas que realmente use esse dinheiro para comprar vacina. Se compre vacina e vamos vacinar em massa urgentemente. Ainda temos tempo para ser pioneiro, se a gente começar a mudar desde hoje, para ser pioneiro do mundo. O Brasil tem uma rede do SUS gigantesca. A gente sabe a quantidade de postinho que a gente tem. Pelo menos na cidade, a partir de média e grande, nós temos uma quantidade de postinho que dá para vacinar milhões de pessoas no Brasil. Em 5.500 cidades, a quantidade a rede do SUS, como ela é grande e complexa, ela consegue. Um ex-ministro da Dilma, na época da Dilma, disse que nós temos capacidade, na época tínhamos, de vacinar quase 10 milhões de pessoas por dia. Se a gente realmente se organizar para isso. Então, assim, é preciso investir em produção de vacina nacional, investir pesado, investir na diplomacia internacional para conseguir esses insumos e investir na compra rápida, imediata e a qualquer preço dessa vacina, porque vai valer a pena, são vidas e a própria economia precisa disso. Não tem como se pensar em outra forma. Então, assim, mas só para ficar claro, né? Quando eu falo a qualquer custo, é claro que com transparência e com debate público, mas é preciso investir em vacinas, em todo tipo de vacina do mundo. Só nós aqui que temos esse número de negacionistas tão grande, país nenhum há debate se deve se vacinar ou não, se vai se vacinar porque a vacina é da Inglaterra, ou é da China, ou é da Rússia. Nenhum país há nem essa discussão. Então vamos continuar essa pressão. Queria agradecer a todo mundo, se inscreva no canal aí, que tá ajudando pra caramba. Estamos subindo o número de inscrições, visualizações, valeu, compartilha. Vamos pressionar, a vacina vai salvar vidas. Enquanto isso, se cuide, use máscara. Quando não der pra sair de casa, quando tiver que sair de casa de qualquer jeito, usa máscara. Se não, permaneça em casa, se possível, porque o distanciamento social ainda é a melhor precaução contra essa pandemia que tem tirado tantas vidas. Valeu, galera. Abraço e tamo junto. Valeu.